Oi, meus amores, tudo bom? Gente, antes da gente começar o que a gente vai falar, eu quero te motivar a inscrever no nosso canal aqui na tarjazinha aqui, do ladinho vermelha que tem o nome inscrever. Se inscreve, porque você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Eu te ajudo aqui de todo o coração, com toda a minha alegria, e você em troca aperta no botãozinho que tem um polegarzinho pra cima e aperta na tarjazinha vermelha, tá bom? Vamos falar, gente, hoje sobre autenticidade. Todos os lugares que eu já passei, eu vejo o quanto que as pessoas têm dificuldade de dizer o que elas realmente pensam e de agir como pensam. Mas vocês já pararam para analisar que as pessoas que são mais respeitadas são as pessoas que têm opinião própria? Sabe, aquela pessoa que diz assim, fulana, tem que ter cuidado com o que vai falar com fulana. Sabe por quê? Porque fulana, ela tem uma opinião própria, ela tem a personalidade forte. Geralmente as pessoas vão falar assim, fulana tem a personalidade forte, então tu tem que ter cuidado com o que tu fala pra ela, porque ela vai te cortar. Já ouviram essa frase? Gente, essa frase ela é muito comum no meio das pessoas. Então, mas é um respeito. Às vezes não é uma crítica, mas é um respeito que as pessoas têm. A gente tem que fazer com que as pessoas tenham respeito por nós. Geralmente, aquela pessoa que não tem a opinião própria, que a Maria vai com as outras, as pessoas não respeitam. Já ouviram falar? Deus quer que você seja uma pessoa de respeito, uma pessoa de valor. Por isso, por que que nós não temos o polegar igual? Quando a gente vai fazer lá digital, é todo mundo diferente. Porque, gente, para Deus, a diversidade de cada um é importante. Por isso que Deus usa cada um de um jeito, cada um de outro. Por quê? Porque Deus ama essa diversidade, essa diferença que Ele bota em cada um. Deus ama isso. A gente tem que parar de querer ser igual aos outros. Porque Deus justamente quer trabalhar nessa diversidade das pessoas. Então, não se culpe porque você é diferente. Pelo contrário, se encontre, procure se encontrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era solteira, eu ia muito a lugares que eu não queria ir porque as pessoas que eu amava estavam nesse lugar. De vez em quando eu fazer isso para agradar essas pessoas, para estar com essas pessoas é legal. Mas fazer isso sempre não é legal. Gente, se eu pudesse voltar à minha solteirice, pudesse consertar-se um monte de coisas, eu consertaria tantas coisas que vocês não imaginam. Eu deixaria de fazer tantas coisas que vocês nem conseguem imaginar, porque vocês não sabem. Eu não faria, por exemplo, eu não faria coisas na igreja. Eu vejo muita gente fazer, por exemplo, às vezes recebe uma tarefa, às vezes dentro da própria igreja. Mas aquilo não é uma coisa que a pessoa se identifica. E ela vai, realiza aquela tarefa para agradar ao líder. Eu acredito num evangelho de amor e liberdade. Desde que esse amor e essa liberdade não te transformem em alguém acomodado, tá? Porque a gente também não pode ir pela linha de que eu só faço quando eu quero. Não, também não é assim. Mas é importante que até para Jesus a gente faça quando a gente está com o nosso coração cheio de amor. Deus ministrou isso no meu coração de um tempo para cá e isso é muito bom. Porque eu vejo muita gente fazendo tarefas dentro da igreja arrastado, com preguiça, sabe? Nem preguiça, gente, é com desmotivação. E nós, líderes de dentro das igrejas, nós precisamos ver o que aquela pessoa se adequa, qual é a missão, qual é o ministério daquela pessoa, para que nós não venhamos colocar cargas nas pessoas em que elas não conseguem levar. E para que elas venham fazer as coisas por amor a Deus. Deus não quer, gente, que nem para Deus, que Deus entende as nossas fraquezas, que Deus entende muito mais do que o homem entende, nem para Deus, gente.
principalmente para ele, na verdade. A gente não tem que fazer as coisas sem amor, sabe? Então voltando, então assim, até na vida espiritual a gente tem que saber equilibrar isso, sabe? Então se você não se identifica com aquele ministério, mas que tem todos os seus amigos, mas não é o ministério que você se identifica, não fica, porque você vai sofrer. Gente, eu não lembro de alguma coisa que eu fiz motivada só pelas pessoas e não por aquilo que estava dentro do meu coração. Eu não lembro de nenhum que deu certo. Eu não lembro. Porque aprove a Deus que todas as vezes que eu senti uma direção de não estar no lugar, de não fazer algo que não era para eu fazer, é porque realmente não era para eu fazer. Então, alguns momentos, Fran, tu tá me dizendo que eu nunca devo me sacrificar em alguns momentos. Não, você vai perceber quando é necessário, né? Mas coloque o Espírito Santo como uma bússola. E se você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, se você tem dificuldade, sabe, aí você pode falar o que eu falaria no passado. Mas eu tenho dificuldade de dizer não, eu acho que eu vou estar sendo uma pessoa ruim. Ou então você pode dizer, eu acho que eu vou estar sendo uma pessoa egoísta. Gente, não é egoísmo. Você fazer as coisas para agradar as pessoas é importante, mas você não pode viver só para agradar as pessoas, você tem que viver com aquilo que você tem que saber quais são as verdades que te alcançam. Você tem que saber o que você gosta, você não pode amar mais os outros do que a você mesmo. Tem que ser equilibrado. Amém? Então, a gente deve dar devida importância em alguns momentos, sim, para dizer não para nós mesmos, mas a gente precisa ter coragem para dizer o que a gente pensa, a gente precisa ter coragem para dizer não quando não é necessário. Isso, cada vez que você for exercitando essa autenticidade, vai construir um caráter em você seguro, vai fazer com que você seja segura. Se cada vez que você for exercitando isso, não, eu não tô afim, então eu não vou, eu não vejo que ali é um lugar que eu não simpatizo, eu não gosto, diga não. Diga não, porque às vezes o seu coração se fecha para ir para um lugar, fazer alguma coisa, às vezes é o próprio Deus que tá fechando ali teu coração. Porque aquele não é, naquele dia não é para tu ir. Então a gente precisa ouvir mais aquela vozinha que está dentro de nós, sinalizando, não vá, hoje não é o dia. É legal dormir com as amigas, mas vocês acreditam que tinha dia que às vezes eu recebia esses convites e Deus dizia, não vá, fique comigo hoje para ler a Bíblia, para orar. E às vezes eu ia, porque às vezes as pessoas insistiam, né? E às vezes eu ficava com vergonha de dizer não. Vai ser legal, mas tá todo mundo aqui. E aí eu ia, mas depois eu me arrependi. Então, acredite mais na voz que está aqui dentro de você. Acredite na voz do Espírito Santo que te guia. Se você aceitou Jesus, entregou sua vida, é obediente, é Ele que vai te guiar. Ele vai te dar o discernimento das coisas. E isso, cada vez que você disser não, para aquilo que é para dizer não, vai te transformar numa pessoa melhor, vai te transformar numa mulher segura, uma mulher forte. E não é para dizer com culpa. Então, e assim, você, como eu falei para vocês, quando você tiver essa dificuldade, se você tiver essa dificuldade de ser autêntica, Fran, eu tenho essa dificuldade, como eu já falei agora há pouco, ore. Sabia que essa falta de coragem de dizer não quando é necessário é uma fraqueza? E Jesus já levou as nossas fraquezas. Nós só precisamos pedir a ajuda dele. Essa é uma fraqueza? É uma fraqueza, porque nós precisamos ser pessoas seguras. Quando a gente não tem essa segurança, a gente está fadada até mesmo a não obedecer à voz de Deus para dar atenção à voz do homem. Lembra lá em 1 Reis 13 que fala de um profeta que Deus deu todas as coordenadas para ele do que ele devia fazer. Ele deixou de acreditar no que Deus tinha falado para acreditar na voz de um profeta que disse que Deus tinha falado com ele. Ele morreu porque ele desobedeceu a Deus. Então, acredite que o Senhor te ilumina. Acredite quando você ouve aquela voz dizendo não.
Mas tenha muito cuidado, porque isso precisa ter um equilíbrio, tá? Mas seja autêntica. Se você não acredita naquilo, não vá pela cabeça das pessoas. Construa esse caráter forte. Construa uma mulher e um homem seguro dentro de si. Deus quer que nós tenhamos convicções que só Ele vai botar dentro de nós e Ele não quer que a gente abra mão dessas convicções. Vai ter momentos que Deus vai falar só com você. E aí? Deus não vai falar com o fulano de tal. E aí você tem que ser muito forte, muito segura para não deixar a pessoa roubar a palavra que Deus já te disse. Deus quer criar homens e mulheres de caráter, de personalidade forte, pessoas seguras, porque quando Deus der um comando, essas pessoas não vão desobedecer a Deus para dar voz à palavra do homem. Se Abraão não tivesse ouvido a Deus, se Noé não tivesse ouvido a Deus, eles não teriam sido grandes homens, não teriam se transformado nos patriarcas que a palavra de Deus fala. Nós precisamos construir um caráter em nós aprovado e ser autênticos naquilo que Deus diz de nós, naquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Amém? Eu acredito que muitas pessoas só precisam orar por isso, para que Deus as transforme nessa pessoa de caráter autêntica, segura. Se você tem essa dificuldade, ore. Senhor, eu quero ser uma pessoa segura. Eu quero parar de ser essa pessoa insegura. Eu quero parar de acreditar só no que as pessoas dizem de mim ou falam da vida. Eu quero acreditar mais no que eu vejo, no que eu sinto. Eu quero ter decisões baseadas naquilo que tu faz eu sentir, naquilo que eu acredito. Quando você passar a ver a vida dessa forma e agir dessa forma, até mesmo você vai estar mais pronta para casar. Beijo no seu coração, fique com Deus. Deus te abençoe.